Você já ouviu o povo dizendo que mais difícil que entrar na faculdade é terminar ela? Eu já ouvi muitas vezes. E para Emília, a nossa consultora científica, não foi diferente não. E eu quase desisto do curso, inclusive. A vida acadêmica, em geral, cobra caro. Então era a menina que adorava quadrilha e que entra na faculdade e não pode mais dançar quadrilha porque não tem tempo para isso. Mas a universidade, ela é extremamente importante para qualquer ambiente em que nós estejamos. E entendendo a dificuldade, Emília resolveu ficar tanto lá quanto cá. Quando a gente pensa na região do Cariri, tem os centros universitários que nós temos, né? A URCA, a Universidade Regional do Cariri, a UFC, depois o UFCA, é extremamente importante. E não só pela perspectiva de que estamos produzindo mão de obra para um mercado de trabalho que está aumentando, estamos capacitando as pessoas, mas nós estamos refletindo sobre o mundo para poder transformá-lo, melhorá-lo. Esse é o grande papel da universidade. Pensar sobre o mundo e fazer um local que possa favorecer a construção de vida e saúde. E coloco isso para voltar no que seria essa experiência de ter entrado na universidade em março de 2006. Obviamente, Emily conseguiu compreender isso depois. Obviamente eu consigo compreender isso agora, né? Enquanto adolescente eram só vários conflitos tentando se harmonizar dentro de mim. Mas esse contato com a ciência é fundamental. Inclusive, um momento que é posterior, muitas vezes, né? De reflexão crítica sobre ele. Depois de superar a dificuldade de conciliar suas raízes com o que a vida acadêmica demandava, a gente até falou sobre isso no episódio anterior. Emily se viu dentro de um novo dilema. Ela não sabia se iria se dedicar a uma carreira como médica ou se seguiria uma carreira como pesquisadora. Para quem não sabe, quando você quer ser pesquisador ou cientista, você é aconselhado a fortalecer o seu currículo e esse caminho é feito pela pós-graduação. Então você faz mestrado, publica artigo científico, compartilha com a comunidade científica a sua pesquisa. Aí depois você faz doutorado e esse monte de coisa dura anos, décadas. Só o mestrado dura em torno de 2 anos. Aí você ainda está relativamente no início da carreira de pesquisador. Meu mestrado é 14 a 16. Nesse período, você inicia a trajetória com um projeto de pesquisa, que é o que te conduz para a construção da sua dissertação. É tipo uma monografia que você se dedicou mais profundamente e ficou um pouco mais forte e completa. No caso de Emily, a vida de pesquisadora precisava dialogar com algo que fazia sentido para a realidade dela. Envolvem conflitos ambientais, em saúde pública, mas envolvendo conflitos ambientais na região do Cariri, os impactos disso na saúde. Aí ela foi estudar conflitos territoriais, mas também foi estudar saúde. Para Emily, isso fazia parte daquela ideia de construir a medicina ao seu modo. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais na frente. E foi por isso que ela resolveu quebrar o costume de estudar o mesmo tema da graduação, que era sobre auto-organização de mulheres, violência, enfim. No fim das contas, Emily queria ajudar a construir um conhecimento coletivo. E dentro dessa construção, ajudar a preservar o meio ambiente do Cariri. Catingueira, um podcast de ciência sobre biomas, mulheres e saberes populares. A primeira vez que eu encontrei com Emily foi há quase 10 anos. Eu estava saindo da biblioteca da universidade que eu fiz jornalismo e por algum motivo eu encontrei ela no pátio. Nós tínhamos um amigo em comum e fomos apresentadas, assim, bem rapidamente. Eu estava com as mãos lotadas de livro. E se alguém me falasse de uma jovem cheia de livros, saindo da biblioteca de uma universidade, facilmente eu pensaria, cientista. Mas o jornalismo não é bem considerado uma ciência, porque está ali no guarda-chuva das ciências sociais aplicadas.
e apesar de estar nesse grupo, não é considerado uma ciência. Isso por causa da origem dos conhecimentos produzidos pelas universidades na formação dos jornalistas. A gente aprende a fazer, a pensar também, às vezes, mas a fazer bastante. Então, ir para a universidade não te faz automaticamente ser um cientista. Tudo depende dos métodos, caminhos e conhecimentos que são estimulados ali. Mas o que seria o conhecimento? Para o dicionário Aurélio, o conhecimento é 1. Ato ou efeito de conhecer. 2. Ato de conhecer por meio da razão, da experiência, cognição. 3. Processo pelo qual se adquire um saber. 4. Consciência que cada indivíduo tem a sua própria existência. Lucidez. Então, conhecimento é diferente de ciência. Depois de fechar o dicionário, eu lembrei de uma explicação que eu vi num programa de TV que eu assistia com a minha tia quando eu era criança. Aí eu fiquei na dúvida se era engano ou se esse episódio existia mesmo. Então, eu fui atrás. Era o mundo de Beakman. Os cientistas têm vários modos de descobrir coisas. Cara, foi um pouco difícil encontrar. Mas no final eu não estava enganada, não. Às vezes é por acaso. Foi assim, aliás, que a penicilina foi descoberta. Mas às vezes, há métodos da nossa loucura. Esse método é o método científico. Isso me lembrou que a ciência segue alguns dogmas, que é a crença em algo de uma maneira quase irredutível. E quando digo quase, é porque até o dogma é questionável. E é esse dogma que coloca as perguntas e hipóteses científicas para frente e ajuda a produzir saídas ao conhecimento. Essas saídas são estabelecidas a partir de procedimentos que são públicos e criticáveis. A beleza da coisa está aí. Para o método científico, o erro não é um problema. Ou seja, para a ciência, existe um método que precisa ser seguido, tipo um passo a passo, para que no final de todo o processo, a hipótese seja comprovada ou descartada. Assim aprendemos um dos modos pelo qual os cientistas fazem descobertas, usando o método científico. Definem um problema, formulam uma hipótese, testam a hipótese através de uma experiência, chegam a uma conclusão e, quando necessário, formulam outra hipótese. Estamos falando de uma atividade que tenta encontrar soluções, ao mesmo tempo que coloca tudo às claras para que qualquer pessoa possa criticar, analisar e até refutar o que foi proposto. Aquela teoria, né? Mas vamos deixar esses problemas para depois. E o André Bach, que você conheceu no episódio passado, concorda que não tem construção de ciência sem erro, nem sem questionamento. Isso tem que estar claro para todo mundo. O pensamento científico, ele é acessível e deve ser democratizado, né? E também não tem ciência sem convívio social. A ciência ela não consegue dar conta da complexidade da vida social, se ela também não se complexificar. Emily está sempre falando sobre fazer ciência e medicina a seu modo. Mas que modo é esse? Para Emily, isso passa por considerar e respeitar o modo que ela foi criada. Ali, nas raízes da Caatinga, no sertão. E meu pai, ele vem do sertão de Exu, que é sertão do Pernambuco, vizinho a Crato. Então, acho que eu vivi o sertão, inclusive nos elementos que o sertão foi tendo de mudanças, de transformações, nesses últimos 20, 30 anos, a partir de políticas sociais, né? De acesso, de fato, à renda, de acesso a políticas de educação, de saúde. Por aqui, eu já ouvi muitas vezes a palavra ciência falada com outro peso, outro significado. Essa outra ciência é uma compreensão que as pessoas mais velhas associam à vivência e que surge das experiências da vida. Eu não sei dessa ciência. É o povo que é a ciência. Para Dona Rina, que você ouviu aí, você adquire ou aprende ciência nos pés de uma árvore, caminhando, conhecendo mais sobre a vida, encontrando sabedoria, por exemplo, colhendo folhas, transformando aquelas folhas em chá. Essa ciência dos ditos populares dessas bandas
É muita coisa e, obviamente, é diferente daquela ciência de bancada. Isso tá mais perto do que a gente entende como conhecimento, que é o ato de perceber ou compreender algo através da experiência. Tem o conhecimento científico, que a gente já conheceu lá em cima, o religioso, que tá ali pautado na fé, o conhecimento filosófico, que surge das reflexões humanas. E tem o conhecimento comum, que a gente adquire a partir da observação e da interação do ser humano com o ambiente que ele está em volta. E para entender melhor esse último, acho que está na hora da gente encontrar uma mesinheira. Mas antes da gente sair por aí, nós temos só uma dica, se liga. Você já presenciou uma cena que o mundo precisa saber, só que ninguém estava vendo? E se eu te disser que a gente foi para uma ilha cheia de histórias assim? Estamos no ônibus agora, vai começar a nossa aventura hoje. Por que a gente largou as nossas vidas em São Paulo e veio passar um mês na Ilha Anchieta? Nós somos biólogos e a gente passou um mês nessa ilha, onde ninguém mora, procurando um animal muito louco, a raia-chita. Voltando de um mergulho, A gente viu uma tartaruga muito grande, a gente viveu histórias incríveis e ainda descobriu alguns mistérios sobre a ilha que a gente quer compartilhar com você, porque a gente gravou a viagem toda. Gravando. Estamos indo fazendo uma trilha, eu e Gabi. Eu tô muito cansada. Eu sou a Gabi Longo. E eu sou o Lucas Andrade. Ouça Sinal de Vida, um podcast novo sobre viagem de campo e as vidas que se encontraram ali. A partir de junho de 2024, em todas as plataformas de áudio. Ei, mas vamos voltar aqui. Vem com a gente visitar Raimundinha. Era depois do almoço. Uma das horas que o sol tá bem pertinho da nossa cabeça aqui no Cariri. A equipe do podcast se reuniu para encontrar Raimundinha. Entramos no carro, colocamos o endereço no GPS e fomos ansiosos até o bairro Gisélia Pinheiro, que aqui é mais conhecido como Batateiras, que é o último bairro do trecho urbano da cidade. Na entrada do bairro tem uma banca que vende produtos em barro, de todo tipo. Pote, prato, copo, filtro e vários artigos de decoração. Rapidinho a gente entrou ali na batateira e perguntamos na primeira padaria: onde é a casa de Dona Raimundinha? Todo mundo sabia. A orientação foi: segue a segunda esquina, vira à direita e depois vira à esquerda. É uma casa verde. E não deu outra. Nós chegamos na calçada de uma casa verde que tinha algumas plantas num balde de margarina que se transformou num vaso. Bati palma para avisar que estava ali e ela respondeu: Boa tarde, minha filha. Enquanto ela se organizava para vir abrir a porta pra gente, passou um carro de som na rua. Atenção, criançada! Alô, você! Está passando na sua rua o carro do delicioso sorvete Sorvebon! Sorvebon! Uma delícia de sabor! Sorvete tem que ser Sorvebon! Ixi, e eu vi crianças chorando e implorando por sorvete. Eu escorei minha cabeça na janela da porta. O piso de cimento queimado vermelho era brilhante. Tinham 4 cadeiras de ferro que eram cobertas por macarrão de borracha verde. E na parede principal da sala tem um altar com algumas imagens de santo. Tem flores de plástico e também vários quadros. É a casa de Dona Raimundinha. Raimunda Queiroz Vitorino, mesinheira, faço sabão de aproveito, faço coloral, né? Goma de casca de laranja, faço xarope caseiro. As mesinhas que Dona Raimundinha fala são esses remédios caseiros. E eles são armazenados em garrafas PET de 250 ml. Tem um rótulo branco impresso em folha de papel ofício com letras bem grandes. Pego na mão um que tem letras em azul escuro e diz xarope de jatobá. Aí tem uma foto de uma árvore de jatobá à esquerda e letras médias centralizadas dizendo xarope para gripe. Em letras pequenas tem lá embaixo feito de jatobá, mel, hortelã, alho e gengibre. Quando eu olhava para esse rótulo eu pensei: gente, mas como será que isso tudo começou? Foi Deus
Deus que me ensinou. E meu tio, que eu tinha um tio que chamava Zé do Mel. Assim como foi comigo e com Emily, a coisa veio de casa. No caso de Raimundinha, só tinha um pouco mais de fé. E Zé do Mel fazia o quê? Era raizeiro. Fazia remédio, xarope caseiro. Raimundinha me disse que ficava observando Zé do Mel fazer os xaropes e foi aprendendo ali só de olhar. Depois que cresceu, casou, teve filho, aí virou uma questão de necessidade. Foi na maior precisão dos meus filhos, porque os filhos da gente falam mais alto. E a necessidade, como eu já falei, que eu fui casada com um rapaz chamado José Vitorino. José Vitorino era um agricultor, trabalhava na roça. Quando era um bom inverno, ele trabalhava o inverno todo. Quando não era um bom inverno, trabalhava um mês e outro não. E aí? Ia para mata, arrancar toco, para fazer a terra, para plantar amendoim, milho, arroz, feijão, essas coisas, né? Aí ganhar um trocadinho para dar de comer aos filhos. Raimundinha também trabalhava na roça. Quer dizer, não em qualquer roça. Na roça não, na minha roça. Era a roça dela, porque desde cedo ela trabalhava na terra que arrendava lá no pé da serra, perto de onde morava. Mas o trabalho não era só de Raimundinha. Eu e outra colega. Nós juntava duas, três colegas. Quando era grande, nós juntava 2, 3, 4. Aí nós fazíamos aquele adjunto de moça. Tudo trabalhando, limpando. Limpando amendoim, limpando arroz. Que eram os limpas mais difíceis, né? E ele trabalhar. E o trabalho era na roça. Eu acho interessante quando ela fala que arrendava terra, que é um tipo de aluguel de terra. Basicamente, o arrendatário paga um valor para usar aquela terra por algum tempo. Eu fiquei curiosa sobre isso e fui pesquisar um pouco. Numa pesquisa rápida, deu para ver um monte de vídeos no YouTube explicando se valia a pena ou não arrendar terras. Fala pessoal, mais um vídeo no canal. Pessoal, vale a pena arrendar terra para estar plantando? Esse é o conteúdo do vídeo hoje. Praticamente todos os vídeos falavam a partir do ponto de vista de um dono de terra. Então, respondendo a pergunta, depende de todos esses fatores, como foi negociado, como foi conduzido, para ver se foi aí a melhor ou não escolha aí de ter arrendado uma certa área, numa certa condição. Beleza? E óbvio que isso tudo no contexto contemporâneo. Aí eu me lembrei de uma coisa que Emily me disse que diverge um bocado dessa forma de olhar a terra. Eu acho que tem se relacionar com o ambiente, se relacionar com a natureza que constrói uma harmonia e uma possibilidade de cura. Arrendar a terra é uma prática comum. Acho que deu para perceber, né? Mas depois de ouvir tanto sobre essa profunda relação entre o povo e a terra, não dá para deixar de mencionar os conflitos de interesse que estão em volta disso. Quando a Raimundinha era jovem, aqui pelo Cariri, ainda eram comuns as fazendas, os senhores, as casas grandes, os casarões. Isso tudo traz consigo aquela organização de quem manda e lucra e de quem obedece, trabalha e se desgasta. Essas terras que Raimundinha arrendava não cumpriam o papel de produção. A terra tinha também um valor cultural que movimentava a comunidade inteira. Mas como é que uma área que pertence à floresta, de repente, se torna uma propriedade de alguém? Para Raimundinha, a terra foi o principal elo entre ela, os filhos e os ensinamentos que vieram do seu tio e da sua mãe. A busca por maneiras de cuidar da saúde dos filhos foi fundamental para ela desenvolver seus conhecimentos. E logo no começo da primeira filha, não tinha nada não. Quando a bebezinha ficou gripada, sem pestanejar, Raimundinha preparou chá e um lambedor para ela. Fazia mava do reino, mava corama, casca de laranja, fazia aquele chá, botava doce, fazia aquele melzinho e dava a ela para beber. Todo dia, ela dava essas duas coisas para a filha. E foi assim até a tosse passar. E essa não foi a primeira mesinha que a filha mais velha de Raimundinha tomou. Eu dava logo no começo, antes dela nascer. Eu fui no mato, peguei a flor da catingueira e trouxe um bocado de flor, botei para secar e guardei. E a flor de catingueira serve para quê? Para nascer os dentes. Você faz um chá?
Faz o chá, fica bem amarelinho. Foi assim com os filhos dos vizinhos, os filhos das amigas, os parentes mais próximos, as pessoas do bairro. Depois de décadas de ofício e a ajuda de uma instituição de ação social, Raimundinha começou a se reunir com outras mulheres para trocar saberes e experiências. Se reuniu, nós tínhamos uma roda. Cada casa sabe um remédio, né? Aí juntou uma roda. O povo do Coité ali, né? Se reuniram tudo. Cada casa dizia qual é o remédio que servia. Um dizia: ei, quando tu tá gripada, tu faz o quê? Aí a gente dizia. Aí outro dizia: e tu? Eu faço isso. E tu também. A construção desse conhecimento não segue o mesmo molde do método científico, mas faz parte da vida de todo um povo. E o André nos ajuda a entender um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala que a gente toma um antigripal, né, a gente não está combatendo a gripe, a gente está combatendo os sintomas da gripe para aguentar ela terminar. Basicamente é isso. Então, ou você está atravessando uma rua descalço ou com um sapato, então você não queima tanto os seus pés. Mas a rua você vai ter que atravessar do mesmo jeito. Se a gente considera esse exemplo que o André traz, é como se as mesinhas fossem sapatos que as pessoas usam para não se queimar tanto. É um fortalecimento para enfrentar uma gripe, por exemplo. E isso constrói um ambiente de respeito nas comunidades em relação às mesinheiras. Sai na televisão, quando a gente ia fazer uma roda de conversa, aí, desse jeito aí, ó, essas fotos. Raimundinha aponta para a parede que está atrás de mim. Eu viro a cabeça e vejo um conjunto de fotos. Eram várias mulheres mesinheiras. Elas estavam em rodas sentadas, outras em pé, de mãos dadas e até conversando. Sempre rodeadas de plantas. Sai na televisão, a gente falando. Raimundinha conta toda orgulhosa que passou na televisão local, numa reportagem sobre xaropes e as mesinhas que ela produz. E o povo filmava, saía na televisão, aí, agora eu vou buscar remédio, comprar remédio lá em Raimundo. Às vezes chegava aqui e dizia: Raimundo, eu vim comprar remédio, mulher, mas eu não tenho dinheiro não. Eu digo: não vai deixar de levar, não. Mas não dá para confundir. Mulheres como Raimundinha não se orgulham só da construção de uma imagem sólida na comunidade. Não é sobre fama. Afinal, ela conta de uma maneira muito firme a que veio. É sobre cuidado, sobre saúde. O que mais eu me orgulho é você chegar tremendo de febre, tossindo, nariz entupido, e eu fazer meu remédio, lhe dar, fazer meu banho para lavar a cabeça, lavar o rosto, e você usar direitinho do jeito que eu mandar e você ficar boa. E chegar aqui dizendo: eita, remédio bom. Como muitas vezes o povo chega aqui e diz: eita, Raimunda, que remédio bom. Raimundinha é procurada pela comunidade sempre que a coisa aperta. A senhora sabe que erva serve para uma dor de barriga, que erva serve para uma gripe, que chá é melhor. E a senhora acha que a senhora é uma médica também? Sou não. Eu não sei nem ler. Mas eu vi um monte, a senhora contou também que veio um monte de gente de um monte de canto pedir auxílio para a senhora para curar coisa. Pedia, e a senhora acha que é o quê? Que esse povo vem procurar a senhora? Ela não é médica, mas ela sabe muito bem de onde ela vem, quem ela é, o que ela faz e a importância que isso tem. Sou raizeira. Médica, sou médico. Não posso dizer que sou médico porque tem um médico, né? Eu sou raizeira. Eu faço xarope caseiro. Xarope de raiz da caatinga. Quando ela fala sobre a caatinga, ela relembra daquela relação com a terra. Estar perto da caatinga nesse movimento de plantar e colher trouxe para ela um conhecimento sobre as plantas do bioma que ela usa nas mesinhas que produz. Raimundinha não entendeu sozinha que era mesinheira. Em 2012, ela estava lá junto com outras mulheres para trocar esse conhecimento. Eles se reuniram, cada dizia qual é o remédio que servia. Um dizia: ei, quando tu tá gripada, tu faz o quê? Aí a gente dizia: jatobá, angico, aroeira. A aroeira que ela fala
é uma árvore de grande porte, que por aqui indica solo fértil. Onde tem aroeira, pode plantar que a colheita é certa. Ela é usada pelas mesinheiras para ajudar na cicatrização, em inflamações ginecológicas e em distúrbios digestivos. Além do que, o remédio hoje da caatinga está sendo sensacional. A aroeira está se servindo para várias coisas. Entre ferida, dor de barriga, com uma gripe forte, braba. Mas a aroeira está entrando em extinção. E por isso, as mesinheiras só colhem o que de fato vão usar. E se comprometem a plantar novas árvores e acompanhar o crescimento. Assim mesmo, sem tabela, planilha, nem gráfico. Só com o sentimento de que isso é o certo a se fazer. Eu saí dessa visita com o sentimento de... Quando eu crescer, eu quero ser igual a Dona Raimundinha. Ela é sorridente e engraçada. A autoestima que ela construiu por acreditar no que faz, a certeza de uma missão, o desejo de compartilhar o que sabe. Tem outra coisa também. Ela me fez querer aprender mais sobre tudo isso. Antes da gente ir embora, Raimundinha lembrou de uma música, que é o hino das mesinheiras. Boa tarde, minha gente, seu doutor, cheguei pra me receitar, seu doutor, cheguei com a dor de barriga, uma caganeira de estralar, seu doutor, perguntei pelo doutor, ele disseram não vem cá, seu doutor, me mandaram eu me deitar, seu doutor. Enquanto eu ouvia ela cantar, eu só pensava que essa música fala muito em doutor. Quase uma conversa entre uma mesinheira e um médico. Quando eu comecei a morrer, eles vieram me encaicar. Seu doutor, tomando chá de cidreira, papaconha e camomila, foi-se embora a caganeira, passando a dor de barriga, tomando chá de emberi. E eu fiquei curiosa sobre como deve ser essa conversa. Então, acho que existe esse conflito dessas duas coisas. Quase como irmãos que vivem juntos e nem sempre concordam. Talvez, com o exemplo de Raimundinha, a gente consiga construir um olhar mais harmonioso entre as duas práticas, sem deixar de lado a atenção que devemos ter quando o assunto é saúde. Mas o cuidado está principalmente em descontextualizar esse uso, né, e vender isso como solução maior, assim, né, e como se isso fosse o combate ao paradigma que se existe hoje, né, porque o paradigma que existe hoje ele não atende todos os nossos problemas de saúde. No próximo episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre saúde. Viva a saúde, né? E tentar entender o lugar do conhecimento popular e da ciência na construção de uma saúde que abrace a todos. Saúde é felicidade, é amor, é ser feliz mesmo. Do Cariri, eu sou Pamela Queiroz e esse aqui é o Catingueira, um podcast de ciência sobre biomas, mulheres e saberes populares. Até semana que vem! Este episódio usou áudios de TVC, Mundo de Bickman. O Catingueira existe graças ao apoio do Instituto Serrapilheira, uma instituição que valoriza a ciência. A criação, produção executiva, edição de roteiro e narração é de Pamela Queiroz, com o roteiro de Caio Santos da Agriou Podcasts. A produção é de Clara Oliveira, direção musical de Aécio Diniz, captação de som de Williana Nascimento e Aécio Diniz, trilha sonora de Rania Oliveira e Ivânio Soares, edição e mixagem de Luan Alencar, pesquisa e checagem de Poliana Maria. A identidade visual é de Lucélia Barbosa e Clairton Santos. Emília Sampaio é a nossa consultora científica.
Contamos com o acompanhamento de Bibiana Belisário, Fabiana Barbosa e Roselina Kagawa. O Catingueira é produzido pela Rádio Unaé do Centro Cultural do Cariri, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, gerido em parceria com o Instituto Mirante de Cultura e Arte.